Indignação. Família vítima de queimaduras causadas por explosão de um transformador de energia na zona rural de Santo Antônio do Pinhal ainda aguarda assistência da empresa responsável pelo serviço. Em São José dos Campos, 80 quilos de drogas são encontrados numa casa no bairro Santo Inês 1. Entorpecentes seriam distribuídos em outras cidades da região. Em encontro com o governador de São Paulo, o ministro da Infraestrutura promete privatizar a rodovia Rio Santos. Quinta-feira violenta em Lorena. Uma pessoa foi assassinada e outras duas baleadas entre a madrugada e a manhã de hoje. Em um dos casos, a polícia conseguiu prender os suspeitos do crime. Passagem mais cara. A tarifa do transporte público sobe 60 centavos em Campos do Jordão. Com reajuste, o novo valor de R$ 4,10 supera o de outras cidades maiores, como Taubaté. Cesta básica mais cara. Levantamento do NUPS, o Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Unital, revela alta de 1,5% nos itens dos supermercados. E em meio a tantos aumentos, consumidores fazem festa nos descontos das tradicionais liquidações de início de ano. Em São José dos Campos, shoppings da cidade chegam a oferecer peças até 70% mais baratas. E em Taubaté, as atrações para esta época de férias. Quando as opções de diversão em casa se esgotam, espaços como o Sesc oferecem uma programação super bacana para a criançada. Quinta-feira, 10 de janeiro. Bem-vindos ao Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Há uma semana, 2 moradores do bairro Zé da Rosa, zona rural de Santo Antônio do Pinhal, sofreram graves queimaduras pelo corpo após a explosão de um transformador de energia. Desde então, essas vítimas estão internadas no Hospital Frei Galvão de Guaratinguetá e não têm expectativa de quando vão receber alta. Não bastasse esse problema de saúde, a família diz que até agora não recebeu assistência da empresa responsável pela energia. E o pior, a situação poderia ter sido evitada, já que o morador do bairro teria pago mais de R$ 6 mil pela retirada do transformador. Na casa das vítimas, ainda há vestígios do acidente. Por todo lado, as manchas do óleo tóxico que vazou durante a explosão do transformador. A família perdeu os móveis e objetos pessoais. Um prejuízo financeiro, mas que não se compara à situação das vítimas. Terezinha Alves do Nascimento, de 61 anos, e o neto Lucas Fernando de Castro, de 18 anos, sofreram queimaduras de 1º e 2º graus pelo corpo e, desde o dia do acidente, estão internados em tratamento. Está sendo difícil, dói muito para tomar banho, para fazer a limpeza. Já passei por 2 cirurgias, vou ter que passar por mais algumas ainda. A família, além de preocupada com a saúde deles, reclama que falta assistência por parte da concessionária responsável pelo fornecimento de energia. A Lidiane é filha da dona Terezinha e mãe do Lucas e diz que não consegue nem transporte para ir até o hospital. Nenhum transporte. Estou sem ver a minha mãe há mais de uma semana hoje, que ela saiu de casa, que foi na quinta em torno de 9 horas, né? Então já faz uma semana já que eu estou sem ver minha mãe. O acidente aconteceu em 3 de janeiro. Lucas estava sentado na sacada e a avó dele, dona Terezinha, na porta dos fundos da casa. A 10 metros do transformador que explodiu e eliminou um óleo tóxico sobre eles. Um momento de desespero que Lidiane jamais vai esquecer. Quando clarearam com o celular, eu vi as costas dele derretendo e a minha mãe aqui na porta, aqui, preocupada com as crianças. E ela não estava tão preocupada com o Lucas que ela nem se esqueceu dela na hora. E ela ficou queimando o rosto. Quando clarearam com o celular, a pele dela só estava descendo aqui assim. E só depois de uma semana que a concessionária veio até o local para retirar o óleo tóxico dentro da residência. Durante esse período, a família teve que ficar na casa de vizinhos e contar com a ajuda e solidariedade da prefeitura, que concedeu uma cesta básica e também um auxílio combustível. Só que até agora, eles não receberam qualquer assistência da concessionária de energia. A nossa reportagem até tentou um contato com a equipe da concessionária que esteve no local, mas eles não quiseram gravar entrevista. Você vai precisar comunicar o pessoal de imprensa nosso. Eles não estão falando nada, simplesmente eles falam: a gente estamos apurando o caso interno, manda nota para o pessoal dizendo que lamenta o caso. Lamentar, todos nós lamenta.
Simplesmente todos nós lamenta, mas a gente quer o quê? Um auxílio deles, uma ajuda deles, porque é uma família que está aí, ó. Eles estavam abrigados na minha casa ontem, até ontem. Eles vieram porque de tanta gente ligar e ficar em cima deles, vieram fazer uma limpeza. E ainda vieram, ainda tudo assim, uma coisa tudo bagunçado, sabe? O transformador que explodiu fica dentro de uma propriedade. Em março do ano passado, o morador pagou mais de R$6 mil para que o equipamento fosse retirado do local. O serviço não foi feito pela concessionária e a rede elétrica ainda permanece sobre a casa da família. A menos de 10 quilômetros dali, no bairro Rio Preto, mais um caso parecido. Os moradores também enfrentaram prejuízos e dor de cabeça com a explosão de outro transformador. Foram 55 horas sem energia na véspera do Natal. Este empório perdeu 15 mil em mercadoria. 2 semanas depois do acidente, ainda aguardam assistência da mesma empresa de energia. Eu fiz um boletim de ocorrência aqui na cidade de Santo Antônio do Pinhal e já mandei para a elétrica, né? E até agora nada ainda, né? Eles não ligaram para mim, não entraram com recurso, né? Só vou ter direito de receber alguma coisa que eu perdi, né? Que a maioria que é coisa perecível, né? Que é comércio, é queijo, é sorvete, é pão de queijo, salgado. A minha loja ficou 3 dias sem maquininha de cartão, né? Então ficou no escuro, né? Dia e noite, né? O transformador fica dentro da propriedade do seu Benedito. Ele já fez vários pedidos para a remoção. O morador diz que a estrutura do poste está podre e que vive com medo de novas explosões. Estourou 2 vezes, mas que dá problema aí é muitas vezes, né? O que está segurando o poste é realmente o fio, a linha do fio só, né? A cada chuva que dá aí é muito estouro, que dá é muito relâmpago, e começa a relampear e dá medo, começa a sair fogo. Começa a sair fio, sai fogo dos fios ali, né? A gente tem medo. Isso é o que acontece constantemente, quer dizer, a precariedade do fornecimento de energia elétrica, a má qualidade dos serviços. É isso que ocorre. Então, se um cidadão brasileiro paga seus impostos e se ele paga suas contas todas em dias, ele não tem que ficar assim reclamando, mas ele tem que levar a público o conhecimento do que está ocorrendo com a prestação desses serviços. Que desabafo, né? E que situação absurda. Olha, a Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar as causas da explosão e eventual negligência por parte da concessionária de serviço público. A gente procurou a Electro na tentativa de oferecer um conforto tanto para essa família quanto para os moradores de Santo Antônio do Pinhal. Mas, por enquanto, a gente também não conseguiu nenhuma resposta. Infelizmente, essa família e os moradores vão continuar sem resposta e também sem um amparo, né? Uma família simples de Santo Antônio do Pinhal que enfrenta essa situação complicada, internada em Guaratinguetá, passando por essa situação. Infelizmente, a gente continua sem respostas, mas com certeza o Band Cidade vai cobrar uma solução para esse caso em Santo Antônio do Pinhal. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, esteve hoje em Brasília reunido com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Durante o encontro, o ministro disse que pretende privatizar a rodovia Rio Santos, o que deve acontecer dentro do pacote de renovação da concessionária da Via Dutra, principal ligação entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Outro anúncio que interessa aqui para a nossa região é o trem Intercidades no Vale do Paraíba. A ideia é usar as linhas que já existem para o transporte de passageiros, já que, segundo o ministro, o transporte de carga é reduzido. Os cronogramas ainda vão ser definidos. A DISE, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, apreendeu mais de 80 quilos de maconha e de outras drogas ontem à noite no bairro Jardim Santa Inês 1, em São José dos Campos. Os entorpecentes estavam armazenados numa casa e, segundo a polícia, seriam distribuídos para outras cidades da região. O suspeito conseguiu fugir em alta velocidade pela Dutra, na altura de Caçapava. Ninguém foi preso. Uma pessoa morreu e outra continua internada na Santa Casa de Lorena. Elas foram baleadas por criminosos nesta manhã no bairro da Cruz, próximo à garagem de uma empresa de ônibus. A polícia ainda investiga a motivação do crime, ninguém foi preso. E ainda em Lorena, outro caso de violência. 2 homens foram presos em flagrante nesta madrugada na Vila Diva. Eles são suspeitos de ter efetuado vários disparos contra uma pessoa. Os tiros acertaram o braço e o abdômen de raspão. Segundo a polícia, foi a própria vítima quem indicou os supostos autores do crime. A arma utilizada pelos criminosos não foi encontrada. Eles vão responder por tentativa de homicídio. Mais de 100 praias do litoral norte estão sendo monitoradas pelo Instituto Argonauta.
que faz uma varredura para tirar o lixo deixado pelos turistas. Só no mês passado, 1 tonelada de materiais foi retirada das praias. Resíduos que, em contato com o meio ambiente, poderiam causar grandes impactos à vida marinha. Das 4 cidades do nosso litoral, Caraguatatuba lidera com a maior quantidade de lixo deixada pelos banhistas. Quem traz mais informações sobre esse levantamento é a repórter Caroline Rossazzi. Em 132 praias das 4 cidades do litoral norte, os monitores do Instituto Argonauta contabilizaram a quantidade de lixo todos os dias pela manhã e fizeram um registro fotográfico em cada uma delas ao longo do mês de dezembro. Durante esse levantamento, quase 1 tonelada de lixo foi recolhida. Para falar um pouco mais sobre esse boletim, está aqui ao meu lado a bióloga Natália Della Fina, que é gestora executiva do projeto. Natália, qual que é o objetivo desse trabalho? O objetivo do boletim é informar a população local, os turistas e a autoridade sobre a situação diária das praias em relação à presença de lixo, bem como alertar a todos sobre o quão impactante isso é na vida marinha e, quem sabe, ser uma possível ferramenta para a gestão pública. E como que funciona esse monitoramento? Diariamente, pela manhã, técnicos e monitores do Instituto percorrem as praias, registram e fotografam a situação das praias para posterior análise dos dados e publicação do boletim. Quais foram os resultados aí que vocês constataram durante o trabalho realizado no mês de dezembro? Qual foi a cidade aí que apresentou mais sujeira nas praias? De acordo com os nossos resultados, Caraguatatuba foi a única praia que, em média, 6 praias, principalmente as praias da região sul, constataram um grau inaceitável da presença desse lixo, onde você tem várias acumulações dele ao longo da praia. A partir desse resultado, algumas ações serão colocadas em prática? Na verdade, a gente vai intensificar essas ações. Elas já vêm sendo desenvolvidas desde a década de 90, desde o início do Aquário de Ubatuba, em parceria com o Projeto Tamar, quando eles começaram a levantar a questão dessa problemática e mobilizar as pessoas através de ações, limpezas de praias, já para alertar a população com o problema. Então, posso dizer que foram uma das primeiras instituições a trabalhar com o assunto na região, até no Brasil, e hoje em dia a gente tem essa possibilidade de estar publicando e divulgando isso para a população. Ok, Natália, muito obrigada pelas informações. O Boletim do Lixo pode ser consultado no site www.institutoargonauta.org e a divulgação acontece sempre até o dia 10 de cada mês. Caroline Rossazzi, de Caraguatatuba, para o Band Cidade. E a semana continua quente com registro de altas temperaturas na nossa região. No final da tarde, as chances de chuva ainda persistem. Os detalhes da previsão no mapa. Na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão e Monteiro Lobato registram mínima de 13 e máxima de 25 graus. Em São José dos Campos, pequenas chances de chuva na cidade no final da tarde desta sexta-feira. Mínima de 21 e máxima de 34 graus. Mesma temperatura esperada em Pindamonhangaba amanhã. No Vale Histórico, a máxima chega aos 33 graus em Arapeí. Também pode chover no litoral norte. Em Ilhabela e Ubatuba faz mínima de 26 e máxima de 32 graus. Hoje fez 34 graus em Lorena. Nos próximos dias a temperatura segue estável, sempre com chances de chuva no final do dia, cenário típico de verão. Em Taubaté a temperatura fica entre 20 e 34 graus nesta sexta-feira. Caraguatatuba marca 33 graus de máxima amanhã. Depois do intervalo em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, valor da nova tarifa do transporte público municipal supera a cobrança feita em cidades maiores da nossa região. A partir da próxima segunda-feira, a passagem fica 60 centavos mais cara. E ainda é época de promoções no comércio para limpar os estoques e renovar as mercadorias das prateleiras. Lojistas apostam nas liquidações. Em São José dos Campos, peças chegam a custar metade do preço. Hora certa para você, 7h04. Continue com a gente. O Band Cidade volta em instantes.